Pessoal, eu espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo fazer as atividades remotas. E hoje nós entramos num novo tópico, né? Essa aula, dia 23 de abril, assim como a aula da semana passada, ela sai um pouquinho da parte de linguagem, língua, de estrutura, né? Da sintaxe, dos termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios, e ela vai em busca de outros tópicos que também estão na ementa do nosso curso de língua portuguesa aplicada. Esse tópico desta semana, ele se chama Gêneros Textuais que Circulam na Esfera Acadêmica. Então, assim como na semana passada nós trabalhamos com coesão e coerência textual, nesta semana o nosso tópico também está relacionado à questão da construção do texto, tá bom? Só que agora o nosso enfoque é discutir quais tipos de textos, quais gêneros textuais que circulam neste ambiente do ensino superior. Então eu preparei para vocês um material com base em 3 outros artigos, né? Então eu coletei 3 artigos que eu julguei pertinentes sobre a questão dos gêneros textuais na esfera acadêmica, sobre o artigo, o ensaio, o resumo, o fichamento, né? Quais os tipos de textos que circulam, que são produzidos, né? Inclusive o próprio seminário, a apresentação, o questionário, né? O fórum. Quais tipos de textos que são produzidos neste ambiente social em que nós estamos agora, que é o ensino superior. Então, preparei esse material para vocês, com base nesses 3 outros artigos, nesses 3 produtos, né? Acadêmicos. E aí vocês vão proceder com a leitura deste material, né? Vão ler este material que vai falar, vai discutir sobre a importância dos gêneros, as peculiaridades dos gêneros textuais neste espaço em que vocês estão, tá bom? No final ele fica um pouquinho mais didático, explicando o que é o artigo científico, o que é o ensaio, o que é a resenha, o que é o paper, né? E após a leitura deste material, vocês vão fazer um fichamento deste conteúdo, tá bom? Porque como se fosse um artigo, né, que eu produzi para vocês com base em 3 outros artigos. Então existem vários temas ali que estão sendo trabalhados, né? E no final vocês vão ver justamente o que é um fichamento, que é algo que provavelmente vocês vão fazer bastante e que é uma ferramenta muito útil para quando você quer fazer o TCC. Porque você vai ter que pegar vários artigos e fichar esses artigos, né? Ler esses artigos científicos e fazendo esses fichamentos para te guiar no seu trabalho, na escrita do seu trabalho. Então, após a leitura deste material, que vai estar em PDF para vocês, se vocês quiserem ler os artigos originais, também estão na referência bibliográfica do trabalho. Após a leitura e o estudo, e aí fica como avaliação, porque como é um artigo ali que já tem material que tem mais ou menos umas 15 páginas, 14 páginas, aí vocês vão produzir justamente um desses gêneros textuais, que é o fichamento, tá bom? Que nada mais é do que o levantamento dos tópicos que são trabalhados em um texto, né? Quais os assuntos que ali estão, às vezes o levantamento de algumas citações, você transcrever citações que depois você pode vir a utilizar direta ou indiretamente no seu texto. Então é isso. Semana passada nós trabalhamos com coesão e coerência, né? Em como o texto vai se construindo para ele ficar amarrado, articulado, construindo sentido, como que nós usamos as classes de palavras para dar essa tessitura para o texto. E nesta semana a gente trabalha propriamente com o texto, quais tipos de textos que circulam, né? Porque é muito importante que vocês entrem em contato. Então, nesse material que eu coloquei para vocês, inclusive, assim que eu falo sobre o artigo, eu coloco, veja o que é um artigo clicando aqui. Veja o que é um ensaio clicando aqui. Veja um exemplo de resumo neste link. É muito importante que vocês percebam as características e saibam diferenciar a resenha de um resumo, de um fichamento, de um artigo, tá bom? Porque esse tipo de texto é o texto que predomina no ambiente acadêmico. Então, bons estudos a todos. E qualquer questão é só entrar em contato, tá bom? Um beijo.